Se a gente for contar a história inteira de todos os avamentos, de tudo que Deus fez, nós teríamos que pegar lá de Atos, né? Lá do primeiro Pentecostes. Mas seria muito longo para uma aula, né? E então eu preferi pegar a partir da Reforma. Tem histórias antes da Reforma que são incríveis, que, cara, loucas mesmo. Às vezes a gente só sabe de Martim Lutero, né, de Calvino, mas tiveram homens antes da Reforma que prepararam o caminho para que esses homens pudessem, né, fazer a reforma que a gente conhece, né, protestante. Mas o que eu quero focar aqui não é nem tanto na parte de história da igreja como um todo, mas nos avivamentos, né? O que Deus fez, né, nesses avivamentos, o que Deus despertou. Então vamos lá. Começando pela reforma. Eu acho que todos aqui já ouviram falar, né, da reforma, né? Martim Lutero, né, Calvino, né, que foram aí os principais reformadores. Houve outras pessoas, né? Mas o que eu quero trazer da reforma? Eu quero falar mais do legado da reforma, né? O que avivou na igreja, né? Então nós tínhamos uma igreja que era uma igreja instituição, não era mais uma igreja corpo, porque o catolicismo tornou a igreja um império, literalmente, tá, gente? Quando fala que a igreja virou um império, não é só uma expressão. Hoje em dia a gente usa essa expressão, né? Aquela igreja virou já um império. Mas nesse caso do catolicismo, era um império mesmo, tanto é que o nome desse império era Império Sacro-Romano. Sacro significa santo, né? Então era um império romano, germânico, né? A gente chama historicamente de germânico porque na verdade não era romano de fato, né? Era um império onde já tinham os germânicos, que são os povos ali alemães e tudo mais. Enfim, e esse império da igreja, ele literalmente dominava os povos. Eles iam para guerras, né, em nome de Jesus. Eles pegavam espadas, né? Não sei se vocês já ouviram falar das cruzadas, mas as cruzadas era literalmente isso. As pessoas pegavam armas e iam guerrear, principalmente contra os muçulmanos. O lado bom dessas guerras, né, se é que tem um lado bom de uma guerra, né, mas o lado bom é que essas guerras imperiais impediram os muçulmanos de avançar e conquistar a Europa. Então imagina se o Islã tivesse conquistado a Europa. Isso nos anos 1000 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo. Então, ou seja, hoje, se isso tivesse acontecido, quem que nos colonizou? Foram os portugueses. Então provavelmente a gente estaria hoje o Brasil um país muçulmano. Porque Portugal foi conquistada pelos muçulmanos, a Espanha foi conquistada, só que a igreja, império, defendeu. Como que é o nome dessa igreja império? Né? Como que a gente chama? A gente chama de cristandade, não é cristãos. O que é cristandade? É a igreja na política, a igreja na sociedade, dominando, tá? Não é aquela visão de influência que a gente tem hoje. A igreja tem que estar nas esferas da sociedade. Isso é uma visão de influência, né? A igreja está num lugar para influenciar o reino de Deus ali. Nesse caso, a cristandade não é influência, é domínio. É tipo assim, a igreja na política. Beleza, a gente vai entrar na política para dominar todo mundo e fazer todo mundo se lascar mesmo. Quem não é cristão vai morrer. E matava mesmo. E é algo que aconteceu muito. Então, quando fala da reforma, a reforma foi uma espécie de avivamento, né? Por quê? Porque imagina, as pessoas estavam nesse contexto de vida, né? Igreja dominando, qualquer um que falasse contra a igreja morria, né? Igreja católica, no caso, o império da igreja, né? Mas ali nós temos uma situação. Os reis já estavam cansados disso. Os reis estavam cansados desse domínio da igreja, desse imperialismo do Papa. Então, quando eles viram que Martim Lutero estava se tornando popular, e eu vou dizer uma coisa, Martim Lutero usou as redes sociais da época, e usou muito bem. Qual que era a rede social da época, por assim dizer? Era a invenção da prensa.
Então, na época de Martim Lutero, tinha sido inventado há pouco tempo a prensa, que fazia, né, então, até então, tudo que era escrito, Bíblia, qualquer coisa que fosse, era feito à mão. Então, imagina o trabalheira que dava para você escrever algo, né, para você replicar algo. Quando se inventou, então, a prensa, então agora você tem uma impressora, né, por assim dizer, que ela vai replicar qualquer material rápido. E aí Martinho Lutero, então, ele começa a pregar, e aí aquelas 95 teses, né, que ele prega na porta da igreja, aquilo lá é replicado e enviado para vários lugares. E aí, então, desperta as pessoas para a necessidade de uma reforma na igreja, para a necessidade de sair daquele imperialismo. Isso pode se caracterizar como um avivamento? Talvez não da forma que a gente entende hoje, mas já foi um despertamento, com certeza. Porque o entendimento de Martim Lutero foi que a salvação era por fé e não por obras. E nessa época, como que era pregada a salvação? Como que era feito esse trabalho da igreja? Era assim, olha, irmão, seguinte, você quer ser salvo? Então você vai ter que pegar a espada e vai ter que ir lá lutar pelo Papa na guerra. Se você quiser ser salvo. Aí você e sua família vai ser salvo. E não era nem salvo no sentido de apenas do inferno, mas eles tinham um purgatório também. Então era salvar a pessoa do purgatório. Ah, se tem um parente que já morreu, dá dinheiro na igreja que esse parente já morreu, ele vai ser salvo. Então esse era o nível, né? Aí as comparações com os dias de hoje eu vou deixar vocês mesmos fazer. Mas era esse o nível. Salvação por obras, né? Você tinha que ofertar na igreja. Se você não ofertasse, você iria para o inferno. Você tinha que fazer obras para a igreja. Se você não fizesse, você iria para o inferno. Essa era a pregação. E aí Martim Lutero entende o quê? Não, nós não somos merecedores. Por mais obras que eu faça, eu nunca vou ser salvo pelas minhas obras. Eu só posso ser salvo pela fé. E aí, então, ele entende isso e ele começa a ministrar isso, né, para as pessoas. Então, esse já é um avivamento, já é um despertamento. Só que, assim, muitas pessoas queriam a reforma não por motivos espirituais, queriam essa reforma da igreja por motivos financeiros, por motivos de poder, principalmente os reis e governadores. Então, muitos reis se converteram, entre aspas, ao luteranismo, né, a Lutero, para poder aproveitar essa reforma, essa onda aí que estava acontecendo. E aí você começa, então, né, o negócio a acontecer. O mais legal vai ser na câmera, ele aparecendo ali. Amém. Não, mas é legal, gente. Bom que dá uma distração aí. Então, estou resumindo a reforma. Segunda etapa ali da reforma é muito grande, tem que ter uma aula só sobre reforma, se fosse falar. A segunda etapa é o quê? Vem então João Calvino e ele estrutura a igreja. Por quê? Acontece que Lutero, ele não queria se separar da igreja católica. Ele se separou porque não tinha mais como. Expulsaram ele, na verdade. Ele foi excomungado, ele foi expulso da igreja. Excomungado, para quem não sabe, significa excomunhão, sem comunhão, entendeu? Ele saiu da comunhão da igreja. E, então ele foi literalmente excomungado da igreja católica, e aí ele começa, então, a igreja luterana. Só que a igreja luterana, hoje já melhorou assim, mas a igreja luterana ela parece muito a igreja católica, né? Assim, o formato de culto, apesar da doutrina ser diferente, você não vai ver santos, você não vai ver essas coisas, mas o formato do culto, a maneira que eles fazem alguns rituais, é muito parecido com a igreja católica. Então vem Calvino e aí ele faz mais uma reforma, que é o formato da igreja. Ele traz uma teologia mais sistemática, então ele explica melhor sobre o que é a graça, aí que nasce, né, o calvinismo. E aí ele traz também, ele foi muito importante porque ele organizou a igreja, né? Ele trouxe uma ordem, então tem que ter os presbíteros, né? O culto tem que ter uma liturgia, que é essa liturgia que geralmente as presbiterianas seguem. Todos nós, na verdade, seguimos indiretamente essa liturgia até hoje, mas principalmente as presbiterianas seguem até hoje, né? Enfim, isso também foi muito bom, né?
Mas os erros, né, da reforma, apesar de ter tido essas coisas boas, muitos desses reformadores ainda tinham uma mentalidade ainda muito católica em alguns sentidos. Então, por exemplo, apesar de Martinho Lutero ter sido muito bom, ele também perseguiu muitos outros reformadores, né? Ele perseguiu outras pessoas, se eu não me engano, posso estar errado, mas ele perseguiu os anabatistas, por exemplo. João Calvino também perseguiu os anabatistas, porque os anabatistas é um movimento de reforma mais antigo do que os luteranos e os calvinistas. É um pouco mais antigo e eles tinham uma visão um pouco diferente sobre o evangelho. Eles também eram contra o sistema da Igreja Católica, mas tinham uma visão diferente. Então eles foram muito perseguidos não só pela Igreja Católica, mas até mesmo por Lutero e por Calvino. Então você vê que apesar deles terem vivido algo muito bom em Deus, e eles deixaram ali, depois de um tempo, talvez o orgulho ali de serem grandes líderes ali, usaram a autoridade, porque Calvino ele se tornou também meio que um líder político, de certa forma, ele tinha influência política muito grande, e eles usaram essa autoridade para perseguir outros cristãos. Então você vê assim que houve também erros, e isso é muito importante, vocês vão encontrar, gente, toda a história de avamento. Tem um lado bom, mas tem um lado que eu gosto de chamar o lado humano. Porque, gente, avamento é Deus pegar humanos, pessoas e avivar. E pessoas têm problema. Problema, vou falar problema. Né? Vamos lá. A ordem, só dar uma ênfase aqui, eu não estou fazendo esse panorama na ordem exata, tá? Porque muitas coisas aconteceram meio que na mesma época, então a ordem não está exata dos fatos, mas é mais ou menos na ordem, mais ou menos. Depois, houve então os morávios. Quem já ouviu falar dos morávios? Tá, falei do primeiro, falei da reforma, gente, resumão, né? Alguém tem alguma dúvida? Já pergunta agora. Ou um comentário, às vezes você sabe uma coisa legal, uma curiosidade, pode comentar, tá? Depois, um grande avamento que aconteceu na igreja foi com os morávios. Os morávios não era uma igreja, não era uma denominação, mas era um povo, né? Imagina uma aldeia, uma tribo ali de pessoas, estou dando um exemplo assim, mas era um povo ali. Esse povo estava sendo muito perseguido, né? Pelo fato do evangelho mesmo, eles estavam sofrendo perseguições, né? Nessa época tinha muitas guerras também acontecendo, e aí eles estavam buscando um lugar para se abrigar. E tinha um conde, né? Um conde é uma pessoa muito importante, que tem muitas terras, chamado Zinzendorf. Eu não lembro o nome inteiro dele, mas Zinzendorf, ele foi um cara muito rico, só que ele teve uma experiência profunda com Deus, profunda, era um homem de oração mesmo, apesar dele ter muitas posses, ele buscava muito a Deus, e ele teve então um discernimento ali, quando ele viu esse povo fugindo, ele fez o seguinte: venham para as minhas terras e se abriguem nas minhas terras. Porque a gente está falando de uma época de um período ali feudal. Então, assim, geralmente, o que acontecia? Esses condes, eles tinham tipo um castelo ou um palácio, e eles tinham soldados, servos. Então, as pessoas, para se proteger, elas vinham morar nas terras desses homens, né? Então, ele abrigou esse povo. Só que quando ele abrigou esse povo veio cheio de problema. Tudo crente, né? Então você imagina. Abrigar, às vezes, uma igreja é difícil. Imagina um povo inteiro de crente. Tudo crente. E aí eles ficavam discutindo religião, ficavam discutindo, um era calvinista, outro era arminiano, outro era não sei o quê. E aquela bagunça, né? Brigas, contenda. E aí Zinzendorf ali, por uma direção do Espírito Santo, ele ficou indignado, né, com essa falta de vida cristã no povo, chamou eles e falou: olha, vocês têm que se... Eu estou parafraseando aqui, tá, gente? Vocês têm que se consertar, vocês têm que se arrepender, ou vocês se arrependem ou vão embora, né? Vocês têm que tomar um jeito na vida. Vocês são cristãos, não são? Então, se arrependam, mostrem que vocês são
não só com palavras, mas com atos, pregou para eles, detonou os líderes, detonou eles. E a partir dali, então, eles começaram a fazer cultos juntos. E aí um mover de arrependimento começou um avamento entre eles. Então, você vê que é um avamento dos moráveis, não é um avamento que pegou assim várias nações de uma vez, mas começou ali com esse povo. Eles começaram a buscar Deus, começaram a se arrepender, uma confissão de pecados, e aí eles formaram uma igreja, né, que é... Eu não lembro agora o nome da igreja, gente, é muita informação, mas enfim, eles formaram, né, uma comunidade ali, e a partir dali eles decidiram que eles precisavam buscar a Deus e se arrepender e clamar pelos povos também, clamar pelas pessoas do mundo, né? Então eles viveram um grande avamento, pessoas se arrependendo, pedindo perdão, se reconciliando, dando suas coisas para ajudar um ao outro, assim, um mover mesmo, unidade. Terminava um culto, já começava outro, e um despertamento mesmo. E aí eles decidiram iniciar um relógio de oração. Eles tinham uma torre ali, um lugar, onde eles iriam revezar de 2 em 2 pessoas, cada pessoa orava ali um tanto, e aí revezando, geralmente 2 homens, 2 mulheres, para fazer uma torre de oração. E eles iniciaram então essa torre, era para ser 24 horas por dia, né? Então eles iam se revezando, e essa torre durou 100 anos. 100 anos sem parar, essa torre de oração. Então, ó a loucura, né? E aí, claro, no decorrer disso, esse é um avamento que ele prolongou muito e gerou muita coisa legal, né? Porque aí o que aconteceu? Depois que começou esse mover de oração, Deus começou a chamar algumas pessoas para missões. Então, algumas pessoas que estavam ali começaram a se despertar para missões, começaram a ter o desejo de levar o evangelho para outros povos. Então, o que eles fizeram? Pegavam, às vezes, grupos de irmãos. Nessa época estavam descobrindo a América, né? Os Estados Unidos, principalmente. Eles começaram, vamos para o Novo Mundo. Pegavam esses irmãos, iam para a América para pregar o evangelho para os índios, né? Os indígenas americanos, né? Os povos nativos. Iam para os outros lugares da Europa pregar o evangelho. E é bem legal, é uma das histórias, que eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez para mim é a que mais me marcou dos morávios, de 2 jovens, né? Tinha uma ilha onde o dono dessa ilha era um cara ateu, né? Ele não acreditava em Deus, ele não gostava de crente, né? E eles foram para essa ilha para tentar pregar o evangelho, porque lá havia mais de 1000 escravos nessa ilha, né? Escravos que eram trazidos da África e tal. E aí eles foram para lá para pregar o evangelho, porém o cara brecou eles, né? Eles não poderiam entrar na ilha e falou para eles assim, né? Que para entrar nessa ilha somente escravo. E aí é muito louco essa história, porque eles se venderam como escravos, esses 2 jovens, para pregar o evangelho para aqueles escravos. E nunca mais se ouviu falar deles. Mas a igreja continuou orando por eles. Então, assim, vocês veem um nível de um avamento, né? O que faz as pessoas fazer por Jesus, né? Isso é louco porque, fazendo um comparativo com os nossos dias, você já pensou alguém falar, não, eu vou lá para uma ilha onde tem escravos, ou vou me vender como... Não, você é doido? Você já fez faculdade? Você entende? Você já está casado? Você já fez quantos seminários, né? Então, tipo assim... você vê que era um mover do Espírito Santo, né? Tem outras histórias mais loucas ainda que a gente vai chegar. E esses caras, né? Encerrando esse link, se quiser levantar a mão, já levanta. Encerrando esse link, que agora a gente entra em outro cara que também foi um grande avalista, que aí foi um avamento ainda maior do que esse. Então, olha, Zinzendorf, Morávios, e agora vem um outro avamento ainda maior, que é os metodistas. Esse avamento foi muito maior ainda. E quem que começou isso, né? O John Wesley. Eram 3 homens principalmente, mas era um grupo de jovens, onde eles se reuniam, a galera da universidade. Esse avamento começou numa universidade. Eles se reuniam numa universidade
né? Eles estudavam e tal, mas eles se reuniam para buscar a Deus. E eles eram chamados de metodistas porque eles eram muito metódicos. Então eles tinham regras assim, ó, tem que jejuar tantas vezes por semana, não sei se era 3 vezes por semana, tem que jejuar tantas vezes por semana, tem que ler tantos capítulos da Bíblia por dia, temos que orar tantas horas. Eles tinham métodos para tudo, por isso que eles eram chamados de metodistas, eles eram muito metódicos. E 3 desses jovens é John Wesley, Charles Wesley, que era o irmão de John Wesley, e George Whitefield. São os 3 principais. Tem outros também, né, que eu não lembro os nomes, mas esses são os principais. John Wesley era meio que o apóstolo, assim, o pregador, assim, que tal. O George Whitefield era o mestre, né? Ele era o cara mais do ensino, e o Charles Wesley era o músico, né? Ele escrevia canções, ele era muito bom nessa área da música. E aí o que aconteceu? Eles decidiram ir para missões. John Wesley decidiu ir para missões e ele foi para os Estados Unidos evangelizar os povos nativos. Só que chegando lá, ele se deu mal. Por quê? Ele foi pregar para o povo e ele não tinha efeito nenhum a pregação dele. Parece que não fazia efeito para as pessoas, parece que ninguém se convertia. E ele foi se frustrando ali. E uma pessoa acho que perguntou para ele assim, você nasceu de novo realmente? Porque ele era filho de crente. E por ele ser filho de crente, ele falou, não, já estou salvo, já está tudo certo, né? Ô negão, dá uma conferida na câmera que ela desliga a cada 30 minutos. Eu já estou salvo, já estou de boa. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, eu sou salvo sim, isso é mesmo? Começou a perguntar para ele, questionar a salvação dele. E ele voltou com muita dúvida para casa, a missão fracassou, ele voltou embora, só que ele conheceu uns carinhas na volta. Uns carinhas que eram os irmãos morávios. E aí ele conhecendo os morávios, ele viu, poxa, eles são cristãos igual eu, mas só que eles estão buscando a Deus com tanta alegria. Porque ele já buscava a Deus, mas de uma forma metódica, né? Com muita rigidez, né? Vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar, tudo certinho. Só que ele viu os morávios ali, louvando. E aí, quando pegou ele, foi quando veio uma tempestade. Uma tempestade pegou o navio que ele estava e ele ficou em crise. Meu Deus, vou morrer. Ele achou que ele ia morrer. Que era comum naquela época, né? Isso é ano 1700 e bolinha. Então, Então, ele ficou tão desesperado que ele achou que ele iria morrer, e quando ele foi assim tentar se esconder, ele ouviu os irmãos morávios cantando e louvando a Deus, tudo faceiro. Aí ele falou, não é possível, cara. Eu aqui com medo de morrer, não sei se vou para o céu ou para o inferno, estou com dúvida. E os caras cantando. E aí passou essa tempestade, né? Ninguém morreu. Ele foi lá e falou, eu quero saber o que vocês têm. Aí oraram por ele, aí Deus pegou ele. E aí é legal que aí ele leu o mesmo versículo que Lutero leu, que fica em Romanos, que fala sobre a salvação pela fé. E aí ele entendeu que não era os métodos que ele fazia que fariam dele salvo. Não era ali a rigidez, mas era a graça de Deus, né? A fé dele em Deus. E aí ele despertou. E aí ele volta então para a cidade dele. E nessa época ele era da igreja anglicana, que é uma igreja assim muito religiosa, assim, muito política também. É uma igreja 100% política, tá? Não é nenhuma igreja que faz política, é 100% política. E aí ele volta então para essa igreja e ele começa a pregar. Só que aí os caras vão falar, quem que é esse cara? Quem que ele tá achando que é? Você não vai pregar aqui na igreja não. E aí, não sei se é nesse momento, mas aí sai uma frase de John Wesley, né? Nessa época as igrejas não era chamada de igreja, era paróquia, né? A igreja anglicana chamava de paróquia. E aí ele fala assim, beleza, vocês não vão deixar pregar aqui na paróquia? Beleza, então a minha paróquia é o mundo. E ele foi, então, aí tinha um amigo dele, que era o George Whitefield, ele já estava pregando nas ruas, ele já estava com esse hábito. E aí ele viu, então, George Whitefield, né, ele falou, vamos pregar na rua. Então ele pegou o cavalinho dele e começou a pregar nas ruas, né, e ele foi andando.
Cara, diz que ele andou tanto de cavalo, mas tanto. Diz que tinha dia que diz que a média dele de pregação, quando ele já estava idoso, a média dele, quando ele estava idoso, ele falou para alguém assim, nossa, estou perdendo o ritmo. Hoje eu só estou conseguindo pregar 5 vezes no dia. 5 vezes só, na rua. Então assim, você vê que os caras loucos mesmo, né? Pelo evangelho, assim. Enfim, foi muito perseguido, só que quanto mais ele era perseguido, mais esse avivamento se espalhava, mais o evangelho se espalhou, a ponto de que se espalhou por todo o mundo, né? Hoje você vê a igreja metodista todo mundo. Claro que assim, hoje a igreja metodista, muitas estão muito distantes daquele princípio, né? Infelizmente, tem igrejas lá na Inglaterra que já estão, ele era da Inglaterra, tá gente? Já estão até aceitando umas coisas que eu não vou citar porque a gente está gravando no YouTube, mas já estão aceitando umas coisas aí. Então, assim, já se perderam. A gente até fala, quando viu que essas igrejas estão aceitando, a gente fala que John Wesley se revirou no túmulo, né? Então, infelizmente, é o que eu falo. Apesar de um avivamento ser muito poderoso, muias pessoas se perdem. Vamos falar um pouco do legado de John, desse avivamento. Vocês estão vendo sobre o avivamento de Esbur? Esbur é metodista. Esbur era um dos líderes da igreja metodista junto com John Wesley. Ele que fundou, se não me engano, lá, não sei se ele fundou a universidade ou se botaram o nome dele, mas ele era o líder da metodista nos Estados Unidos. Só que ele teve um problema com John Wesley, porque John Wesley era um cara muito simples, assim, muito humilde, a ponto de que John Wesley ele falou assim que quando ele morresse, se fosse encontrado muito dinheiro na conta do banco dele, podia dizer que ele foi um herege, que ele foi um falso pregador, porque todo o dinheiro que ele ganhava, todo ele usava, tirava parte dele do sustento dele, só o necessário para ele viver, para cuidar da família dele, e o restante ele enviava para a missão, ele usava na obra de Deus. E ele teve um problema com Esbur, né? Porque o cara, ele decidiu se auto-intitular bispo da igreja metodista. E isso, ele falou, não, cara, esse negócio você tem que ser simples, tal. Eles tiveram uma discussão. Isso é só uma curiosidade. Mas Esbur é fruto, né? E de John Wesley é fruto, né? Do avivamento metodista, e hoje você vê que eles estão recebendo o avivamento novamente. Então você vê o legado, né, desses caras, perdurou por anos, né? Vamos pular então. Alguma dúvida? Comentário? Então o negócio foi violento. Então a cidade inteira se converteu. Só que o mais louco não foi só isso. Por que foi? Aí você fala, Gabriel, então como que foi uma onda, né, de avivamento? Porque a partir disso despertou em vários outros lugares esse avivamento. E pessoas começaram, porque aí o Jonathan Edwards ficou conhecido, né, ficou famoso, por assim dizer, só que ele era um cara muito de Deus, ele não se corrompeu com isso. Então ele começou a levar, as pessoas começaram a ir para receber o que ele tinha, começaram a aprender com ele. E, cara, tem uma história incrível, de David Brainerd. Já ouviram falar David Brainerd? Quem já ouviu falar? Ninguém? Legal, então uma novidade aí para vocês. E aí David Brainerd como que é quando ele era noivo da filha de Jonathan Edwards? O que ele é dele? Genro, isso. Genro, estava tentando lembrar a palavra. Ele era genro de Jonathan Edwards, só que ele e a filha de Jonathan Edwards, eles queriam fazer missões, e tinha muitas aldeias nos Estados Unidos que ainda não tinham sido alcançadas pelo Evangelho. E David Brainerd ele foi pregar nessas aldeias. Só que, gente, a gente está falando dos Estados Unidos, frio pra caramba, né? Não é aldeia igual aqui, é diferente lá, né? E ele foi pregar nessas aldeias, só que ele começou a pegar doença, ele começou a ter muita dificuldade. Não é igual hoje, você tem celular, você pede ajuda, não tinha cura, às vezes, tuberculose mesmo, não tinha cura, né, para esse tipo de doença. Só que, cara,
diz que mesmo assim ele decidiu ir até o fim, porque não tinha o que ele fazer. E ele continuou pregando, só que os indígenas não se convertiam, e diz que ele orava. Diz que onde ele orava, assim, geralmente era neve, né? Porque ele estava ali nas aldeias, e diz que a neve derretia onde ele orava, de tanto tempo que ele ficava ali de joelhos, orando. E diz que era possível ver sangue ali na neve, porque como ele estava doente nesse momento, ele espirrava sangue enquanto ele orava. E assim, ele não tinha o que fazer, porque se ele voltasse, ele iria morrer. Se ele ficasse, ele iria morrer, ele preferiu ficar. Só que é legal que ele vai escrevendo um diário. Ele escreve um diário, quem gosta de ler, tem esse diário na internet, Diário de David Brainerd. Ele escreve um diário da vida dele enquanto ele está na missão. Encosta ali alguém a porta ali do... Um diário enquanto ele está na missão. E aí ele volta... Eu não sei se ele volta. Eu não sei se ele volta ou se ele fica. Eu acho que ele volta, se eu não me engano. Mas, enfim. Ele falece. Ele morre. Por causa daquele povo que ele foi pregar. Pouco tempo depois, a noiva dele também morre, cara. Tipo, só morre. Deus só leva ela. E era engraçado que eles tinham uma conexão muito grande. Eles nem chegaram a casar. Ele morre na missão. Depois Deus leva ela. E é muito forte, porque, tipo assim, ele não ganhou ninguém para Jesus, praticamente. Ele não conseguiu. O povo era muito duro. Só que o diário dele... O pessoal pegou e publicou o diário dele. E milhares de pessoas leram o diário dele e foram despertados para missões a partir disso. Meu Deus. Aos olhos humanos ele teve resultado? Meu Deus. Pega no espírito. Então nem preciso te explicar o que é resultado para Deus, né? Então, muito poderoso, cara. Eu tô aqui já, gente, estou dolorido por dentro aqui, já quero chorar. Jesus do céu. E aí nós temos, então, deixa eu ver o horário aqui. Falei que ia ser longo. Já eu vou dar um intervalo para vocês. Deixa eu falar então falei da primeira onda de avivamento. Aí assim, os Estados Unidos viveu essa onda, muito avivamento, muito despertamento. Os Estados Unidos desde o início. Eu pulei um pessoal muito legal também, gente. Acabei pulando que é muita gente para falar, mas tem os puritanos também, que é muito legal, os puritanos. Mas é mais ou menos da época dos moravos, na verdade até antes. Os puritanos, eles falavam assim, cara, eles achavam que Lutero não foi o suficiente na reforma, né? Que Calvino também eles eram calvinistas, né, os puritanos, mas eles falavam, poxa, o povo não está vivendo o evangelho de fato, eles acreditam em Deus, só mudaram de doutrina, mas não tem uma vida de santidade, não tem uma vida real com Deus. Então os puritanos pregavam muito essa questão da santidade, eles foram muito importantes também para os avivamentos. Inclusive, eu não vou pular, vai. Não, inclusive um dos livros mais vendidos da história da igreja é um livro puritano, que é O Peregrino, que foi escrito por John Bunyan, que é puritano, né? E ele escreveu na prisão, ficou 13 anos na prisão por pregar o evangelho e ele escreveu esse livro enquanto ele estava preso. Mas isso aí deixa para uma aula de história da igreja. Se você fazer a forja, vai ter aula sobre história da igreja, aí você vai ver. Mas vamos lá, gente. Ai, meu Deus, buguei tudo aqui. Eu vou encerrar essa primeira etapa da aula em William Carey, porque ele é a primeira onda de missões, primeira grande onda de missões. Claro, gente, teve missões antes? Teve avivamento antes? Teve. Eu não sei porquê, mas a gente gosta de contar a partir desses caras, tá? Mas não significa que não tiveram. Os católicos faziam missões e faziam bem também. Teve homens católicos que foram homens de Deus, cara. Foram homens de Deus
mas o sistema atrapalhou muito, né, essas pessoas, infelizmente. Tem muitas histórias que eu não vou conseguir contar agora. Mas, enfim, William Carey, ele é considerado assim, tipo, o pessoal chama ele de pai das missões modernas. Por que desse título, né, que chamam ele? Porque ele foi a primeira grande onda de missões num estilo novo, tá? Um estilo novo. Eu não vou entrar a fundo, isso aqui já é uma aula mais de missões do que de avivamento, mas o que eu quero dizer é assim, que ele, eu só vou contar um pouquinho da história do início, né? Ele foi despertado para missões, ele amava mapas, né? Ele é aquele tipo de cara que ele desenhava mapas, então ele comprava mapas, ele amava isso, geografia e tal, aquele nome que eu esqueci, enfim. E aí ele orava, né, pelos mapas, ele orava, Deus, eu quero ir para a Índia, né? Eu quero pregar o evangelho na Índia e tal. Só que quando ele apresentou isso para a igreja, né, a igreja, os presbíteros, né, eu quero ir para missões, a igreja precisa despertar para missões. Os presbíteros da igreja falaram, tudo que você está falando é muito legal, né, muito bonito, mas se Deus quiser evangelizar os povos, Ele mesmo vai fazer, Ele não precisa da sua ajuda. Então, fica de boa. Aí, cara, aquilo lá, né, ele falou, não posso contar então com os meus presbíteros para essa missão, né? Então aí ele continuou buscando a Deus e Deus abriu então uma porta para ele ir. Só que ele foi para a Índia, né, sem o apoio financeiro da igreja. Tipo, abençoaram, mas aquela vai com Deus, tipo, sabe? Vai com Deus, vai lá fazer sua missão. E aí ele foi e chegando lá, né, ele passou muita dificuldade, só que ele teve um entendimento, que aí é a primeira onda de missões. Ele entendeu que para evangelizar o povo, ele precisava tocar na sociedade. Por quê? Até então, as missões, o povo inglês quase não fazia missão. A Inglaterra que dominava o mundo nessa época, tá, gente? O Império Britânico. Então, ele entendeu que missões precisava ser feito tocando no povo, mexendo na cultura, trazendo uma cultura do céu, não trazendo a cultura da Inglaterra. Porque o que o povo inglês fazia? Chegava, dominava um povo e obrigava ele a seguir aquela cultura, né? Trazia a cultura deles em cima do povo. E aí ele entende que não era assim que fazia missões. Enfim, eu estou resumindo aqui porque é muita coisa, mas o despertamento, né, o avamento que aconteceu com William Carey foi que a partir dele despertou, né, a partir de que ele começou a pregar na Índia, que ele foi para a Índia, estabeleceu uma missão lá, despertou milhares de pessoas para missões também, que as pessoas começaram a ouvir, começou a chegar notícias dele lá na Inglaterra, e isso foi despertando milhares e milhares de pessoas. Então, assim, ele foi o pioneiro, sofreu muito, mas isso abriu as portas para que depois milhares de pessoas fossem tanto para a Índia, para outros lugares do mundo. Amém? Gente, eu vou dar uma pausa, porque tem mais só 10 histórias. Foi 5. É que eu enrolei muito, eu vou ter que passar mais rápido. Vamos dar uma pausa para vocês tomar uma água, tá? Tomar uma água no banheiro, rapidão, hein? Pegar um cafezinho. Vai lá, rapidão. E aí a gente continua.